Opinião em Debate. Boa noite. Opinião em Debate desta noite tem como tema: existe vida após a morte? Como ela é? Para discutir esse interessantíssimo assunto estão em nosso estúdio os seguintes profissionais: o Calcide Sá Roriz, que é espírita, coordenador do grupo de estudos aprofundados da doutrina espírita da Federação Espírita de Goiás. O Mauro Souza, que é palestrante espírita também. O Henrique Oliveira, que é músico espírita. E o Abílio Vone Aires Neto, que é expositor espírita, escritor e primeiro juiz de direito da 9ª Vara Civil de Goiânia, Dr. Abílio Vone Aires Neto, que é muito modesto, nem pôs o doutor aqui, ele não falou nada, né? Eu quero começar aqui com o Calci. Calci, então tem vida após a morte, é isso? Não há dúvida? Dúvida nenhuma, dúvida nenhuma. Então, como é que ela é? Que tipo de vida que a pessoa tem após a morte? Como é que ela fica? Para onde ela vai? Qual a decisão de onde ela vai? Como é que é essa história? Bom, você disse que vai nos apertar. Ah, vou mesmo. Olha, eu gostaria de iniciar, então, lembrando o seguinte: Paulo de Tarso diz que nós estamos mortos, que a verdadeira vida é espiritual. Sim. E Paulo de Tarso tem razão. Mas ninguém quer essa verdadeira vida. Você fala, quer ir para a verdadeira? Não, obrigado. Claro, mais tarde. Claro que não. Por duas coisas. Primeiro, o instinto de conservação, que é orgânico, é do corpo. A célula luta por não morrer. Certo. Ou seja, a luta pela vida, ela é orgânica, é a própria célula. A gente verificando médico contando a luta do corpo. Estou falando do espírito, não, do corpo para continuar vivo, para preservar a vida, é algo extraordinário. Certo. Então, em primeiro lugar, há uma luta pela vida. E, em segundo, nós estamos condicionados à vida material. Mas a razão da existência da doutrina espírita é exatamente essa. Esse é o grande objetivo, suavizar. Morreu, o que é a morte? É apenas a perda do corpo físico. A pessoa continua do jeito que ela é, com todas as características. Quando eu digo características, estou dizendo defeito e virtude, qualidades, do jeitinho que ela é. Não é pelo fato de ter saído do corpo que alguma coisa modifica, a vida continua do mesmo jeito. A pessoa que tem as suas manias vai continuar tendo as suas manias, o seu jeito. Então, o grande problema é que ninguém estuda a vida depois da morte. E aí o medo. Quando se estuda, se vê a morte física como algo natural, importante e necessário. Tá bom. Eu vou aqui, o Mauro Souza, então eu não vou nesse programa perguntar se tem vida após a morte. Eu vou perguntar a vocês, que já há um consenso, eu já conversei com vocês aqui, como é que é essa vida. Então, aqui o Calci, Mauro Souza, diz que é tudo normal, que a pessoa vai ser como ela é. Mas considerando que a maioria de nós envelhecemos, então quer dizer que eu quando for para lá, eu vou ficar lá e vou ficar como velho, né? E se eu falar, eu gosto tanto do Rosenwald quando tinha 19 anos, 20 anos, não pode, então eu vou, então lá nessa vida lá que vocês falam que existe, que tem tão convicto, só tem velho, né? A maioria são, a não ser os caras que morreram aqui, assassinados, alguma coisa assim, né? De acidente e tal. Então, se o sujeito a maioria são velhos, então lá. É isso? É assim que funciona? Excelente pergunta, né? Como sempre vem de você. Boa noite, né, Rosenwald, colegas debatedores, telespectadores. Muito bem, essa é uma curiosidade notória aí de todos aqueles que tentam especular, né, a vida após a morte. Sem dúvida alguma, né, o primeiro raciocínio é esse. É o grande mundo dos anciãos, né, desde que, excetuando-se aqueles que, por uma razão ou outra, desencarnam precocemente, ou entre 30 e 40 anos, enfim. Mas o fato é que, na verdade, o espírito, né, ele é uma centelha divina, criado por Deus. E, dentro de um processo de atingir a materialidade, ele ganha um intermediário, né? Porque espírito totalmente imaterial, né? Matéria, ele precisa de um mediador plástico que Allan Kardec denominou como perispírito.
Esse perispírito, ele em cada planeta, em cada orbe, né, como diz Jesus, existem várias moradas na casa do Pai, ele adquire uma determinada morfologia, uma biologia. E assim sendo, a gente tem essas personas e essas características humanas que nós conhecemos no planeta Terra. Muito bem, para citar aqui como referência, que não pode ser outra, o ser, ao desencarnar, ele tem, e aí à medida que ele toma consciência da posição que ele está no mundo espiritual, ele pode adquirir, retornar a uma juventude com o tempo, e de repente, se aquele foi um momento importante na vida dele, se apresentar assim, ou se ele vai se apresentar assim para outro espírito, se é a melhor forma dele ser recebido, ele vai utilizar essa conformidade, ele pode utilizar uma persona ou uma imagem de outra encarnação. Então, na verdade, o espírito ele pode utilizar isso de forma consciente, quase que a seu bel prazer, mediante essa evolução espiritual. Existem espíritos inferiores, e daí, que também adotam o oposto, infelizmente, e se apresentam aí nas figuras de satanases, ou seres que vão aterrorizar as pessoas. E isso pode ser visto no mundo mental dessas pessoas, mediante eles perceberem ali um ponto de fraqueza. Então, essa capacidade de modelagem do perispírito é que pode fazer com que a pessoa se apresente da forma como ela quiser, mediante as leis divinas, evidentemente. Ok, isso é uma coisa bem complexa, depois nós podemos desdobrar um pouco mais sobre isso, mas Henrique Oliveira, que é músico e espírita. Henrique, lá no mundo, então, espiritual, que existe vida após a morte, tem música? Tem música. Ah, é? Mas que tipo? Rock and roll? Eu gosto de rock and roll clássico. Tem lá? Olha, dizem que a música espiritual, tem um livro chamado Harpas Eternas, que conta a história de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo. Em dado momento eles falam lá que a sinfonia universal, ela é impossível de ser ouvida por ouvidos humanos. Aí às vezes também lá nos próprios livros lá de Kardec, perguntam sobre essas sinfonias aqui, se essas sinfonias são também tão belas por lado de eles respondem. Para aqueles como vocês, sim, são, né? Mas que para a vida em si, a sinfonia é muito mais bela, porque é a sinfonia do amor. É ela quem faz vibrar as cordas dos ouvidos espirituais. E quem toca essas músicas lá? Vocês músicos que vão para lá? Sim. Os bons sim. músicos? Na verdade, nós não podemos definir quem de nós aqui nunca foi músico. Em outras encarnações. Talvez todos nós aqui tenhamos passado por todas essas situações. E à medida que, como o Mauro falou, à medida que o despertamento vai acontecendo lá, você também vai despertando os seus conhecimentos de outras vidas. Emmanuel fala que nós somos uma legião, porque nós viemos encarnando e esse hoje, Henrique, é o resultado de todas essas encarnações, de todas essas personalidades anteriores, que modela essa personalidade de hoje. Então, tudo que eu já vivi, eu já fui médico, já fui dançarino, já fui advogado, já fui N coisas, e culmina com isso. Quando você desencarna, à medida que esse despertamento vai tomando conta da sua mente, você começa também a despertar esses outros dons que estavam embotados pela matéria. Interessante. Às vezes vocês estão falando, e eu não consigo deixar de pensar em certas coisas que são tão mundanas e perto de vocês, tão espiritualizados, que eu me sinto até mal. Mas eu fico pensando assim, que tipo de coisa que não pegou o Maluf, o Renan Calheiros, o Zé Sarney, né? Que tipo de coisa que eles não foram no passado, né? É uma coisa horrorosa pensar nesses políticos brasileiros, né? Mas dizem também que essa situação dos políticos, eles estão numa fase politicamente adiantado em relação a nós. Porque eles estão, em tese, eles estão aprendendo como não fazer no momento futuro. Tá certo. Né? No momento futuro eles vão estar preparados para não fazer mais assim. Nossa Senhora. Agora, doutor Abílio Volney Aires Neto, e no mundo espiritual, quais são as regras de lá? Porque eu imagino que o Calci disse aqui, eu estou pegando carona no que você me disse, hein, Calci? Que não muda nada, a pessoa é aquilo que ela é, não é? Então, aí eu imagino que no mundo espiritual também vai ter o espírito de porco, o jeito que está aqui, ó, as regras aqui são essas, e você está rompendo as regras. Como é que é lá? Também tem juízes?
Quer dizer, o sujeito vai lá, fala, ó, tá lá, o Rosenval veio de lá, tá palhando o pessoal aqui, e o que nós vamos fazer com ele? Como é que faz? Quais são as regras do mundo espiritual? Ele tem regras como nós temos aqui? Tem pessoas que são chamadas aos tribunais, tem pessoas que chamam a atenção delas porque estão fazendo uma coisa errada, tal. Como é que é essa regra do mundo espiritual? Há uma das obras básicas da codificação, Kardec nominou de O Céu e o Inferno, onde ele traz uma espécie de penalogia da vida futura. E as instâncias não seriam exatamente no modelo que a gente pode imaginar decorrendo da organização civilizatória daqui da Terra. Mas em muito a semelhança. Nós não teremos tribunais, juízes togados para nos julgar. Primeira coisa, nós temos o chip da memória divina dentro de nós. Então nós somos, antes de tudo, um espírito, uma centelha. Os físicos quânticos estão a dizer, não existe matéria. O meu corpo, o seu corpo, é uma hipótese de momento. E que vai, naturalmente, com 78% de água, se acabar na noite do túmulo, quando acabou diversas vezes numa fieira de existências até chegar aqui. Eu sou, na verdade, uma forma que me precede. O meu corpo é o tijolo que a forma produziu. Então, essa forma vai dar vários adobes, vários tijolos. A minha consciência está no espírito, centelha imaterial. E como não existe matéria depois da física quântica, nós somos apenas energia condensada, uma espécie de ilusão momentânea, como uma nuvem que se dissolve ou que desaparece, ou que se liquidifica aí, liquefaz é a melhor expressão. Nós estamos estagiando no momento nesse corpo físico, que por sinal é uma metamorfose. Ele não é mais o corpo de 20 anos atrás. Aliás, ele é o corpo de 7 anos apenas. Porque a cada 7 anos o nosso corpo renova todas as células segundo a ciência, à exceção dos neurônios cerebrais. Então o meu olho que está aqui é um olho de apenas 7 anos de idade. Sim. Essa renovação celular são 100 trilhões de células, o Cauchy dizia, que compõem a nossa organização fisiológica, né? É uma organização mutante, renovável e também descartável. O plano espiritual, Jesus diz assim, eu vou reservar um lugar. E quando ele vai para a crucificação, ele diz, vocês poderão matar este corpo, mas em 3 dias eu reerguerei. Ele ressuscitará. E aí vem até uma outra questão polêmica, que não é o caso do debate aqui, mas Jesus aparece e desaparece. Ele se materializa e se desvanece, como não acontecia antes da crucificação. E o apóstolo Paulo vai tratar de um corpo especial. Para nós é um corpo espiritual. Mas como é que eu serei espírito, chip, não é? Conjugado ao meu corpo através desse liame que o companheiro trouxe aqui, que seria o nosso perispírito, que é uma vestidura própria da estrutura, da escala própria biológica do planeta Terra, já que há muitas moradas, ele bem lembrou. Mas se eu estou dentro do planeta, e nós estamos dentro de 3 faixas do que se chamaria inferno na tradição bíblica, que também é nossa, mas nós chamaremos de umbral, travessia de um lado para outro. Nesse umbral nós teremos estações onde espíritos estarão distribuídos em 7 esferas. A cidade do nosso lar, por exemplo, está na 7ª esfera, já na altura da ionosfera, quase saindo, mas ainda dentro da região do umbral, mas é uma cidade de passagem. Como se dá a vida lá? O sujeito desencarnou, passa um período no umbral, está no filme Nosso Lar, não é? Uma região purgatória, parece infernal. Doutor, todo mundo vai passar pelo umbral? Necessariamente. Nós já estamos dentro do umbral, da primeira faixa. A erraticidade inicia na superfície imediata, se adensa 6 metros de altura. Ninguém pula o umbral, não? Ninguém? O trânsito pode ser mais rápido. Pode ser mais rápido? Mas passar por umbral, todos nós vamos passar. Sim, porque é uma região natural do planeta, eu estou dentro dele. Oswaldo, pergunta para o médium. Aqui, quando José Pedro de Freitas morreu, ele disse, hoje será o começo do fim. O que ele quis dizer com isso? Porque os médicos chamam os curadores de charlatões. Bom, aqui ele pergunta para o médium. Quem é médium aqui? Todos vocês são médiums? Todos.
Então, Calci, você gosta de responder isso? Não? Posso responder? Não conheço a... Citado? Aí, mas o fato de se chamar de charlatão pode ser uma infantilidade, porque você só pode chamar de charlatão se você analisou bem. Jesus era acusado de ter parte com o diabo. Abra lá Mateus, capítulo 12, versículo 24, que você vai ver lá. Né? Acusavam Jesus de ter parte com o diabo. Né? As obras que ele faz são obras de Satanás, ou seja, uma análise, um julgamento sem análise. Né? Nós estamos com um doutor, um juiz aqui, imagina julgar sem analisar. Né? Então, muitas das vezes, por chamar de charlatão, é uma análise, é uma informação sem análise. Então, não deve ser levado em consideração. É preciso que se analise para ver se é charlatão mesmo, porque há charlatões, sim, charlatães, sim. Há pessoas que recebem dinheiro dos outros e não curam nada, e se dizem médiums. A doutrina espírita ensina as pessoas a identificar quem é médium e quem não é, quem é charlatão e quem não é, quem é de Deus e quem não é. Aliás, carta de João, meus filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro se o espírito é de Deus. Primeira carta, capítulo 4. Ou seja, já desde o tempo de João, João é evangelista, ensinando, identifica o espírito. Vê se o espírito é de Deus. Se o sujeito já chega cobrando, não é de Deus. Ele está apenas com interesse financeiro. Então, nós temos, o ser humano tem a capacidade de saber distinguir aquele que é charlatão e aquele que não é. A doutrina espírita dá todo o respaldo para a pessoa poder identificar. Ok, o Nivaldo Pax das Laranjeiras diz o seguinte, pergunta o doutor Abílio Ares Neto e os demais debatedores, eu quero saber se o senhor já leu a Bíblia, pois não existe vida após a morte. Vida após a morte não está escrito na Bíblia. Não está na Bíblia, não? Hebreus 9, 27 diz que a vida é uma só. Eu imagino que ele esteja colocando âncora aí. E realmente a vida é só uma. É a vida espiritual. A centelha divina. Você está aqui e vai voltar para casa. Sim. Você não é daqui, você é de lá, mas está aqui estagiando, evoluindo, aprendendo. Você me indagava naquele momento, talvez agora eu tenha a oportunidade de dar um arremate melhor. Okay. Nós temos uma obra extraordinária do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e a vida continua. Aqueles dois que desencarnam, ela e ele, no hospital, ambos aguardando que sairiam curados para retornarem às suas casas, né? E, de repente, eles estão mortos fisicamente. E despertam no plano espiritual, quando se dão conta, por um momento, que estão nos jardins de algum setor parecido no hospital, achando que estão já se recuperando no hospital onde se encontravam. Tão real é a vida plasmada dentro dessa estrutura de perispírito, no plano espiritual, a ponto dos companheiros dizerem, pisa no chão e veja que é você próprio. Mas diz, não, vocês desencarnaram, isso aqui é uma estação de pessoas que já deixaram a carne. Eu tenho dificuldade de entender, gostaria que alguém me explicasse o seguinte, tá, eu sendo matéria, eu toco aqui, tem um braço, tem tudo. Eu não sendo mais matéria, como é que eu vou, o sujeito vai me cumprimentar, ele é um espírito, ele é etéreo, ele não é palpável, ele não é matéria. Então minha mão vai passar por cima dele. Não, eu vou abraçar o sujeito e não vai. Como é que é essa história? Você estará num campo dimensional vibratório. Diferente. Os aviões da cidade do Rio de Janeiro não ultrapassam a cidade nosso lar, no sentido de que eles poderiam destruir aquela cidade espiritual, embora eles passem por ali. A cidade é sobre o Rio de Janeiro. E simplesmente é uma outra dimensão. Nós observamos o seguinte... Mas mesmo nessa dimensão, as coisas são assim... táteis. Táteis. Sim. São... Porque há uma ideoplastia, uma formação, uma plasticidade dada. E nós vamos ver isso claramente no livro Nosso Lar. E, por exemplo, sob o ponto de vista de vestimenta,
Como é que o pano não existe? A porque o ideoplastia. pano é uma coisa da Terra. A ideoplastia. Ideoplastia. Por exemplo, você estaria... O que é ideoplastia? Ideoplastia eu idealizo e dou a plasticidade. Você idealiza, eu mentalizo como eu quero estar. Veste. Você poderia estar de paletó lá? Não, eu posso ter certeza que eu não vou estar de terno nunca. Então você vai estar pavor de de usar bermuda. terno, entendeu? Eu vou ficar de bermuda com colar havaiano, se puder deixar eu ficar lá em cima, né? Permita-me um gancho aqui. Aqui, só rapidinho, aproveitando aqui a minha ideia de ficar lá de bermuda e colar havaiana, aqui a Luzia do Jardim Atlântico. Estou mandando um abraço para o Rosenval, sempre assisto o programa dele. O que acontece na vida após a morte? Quando morremos, vamos para onde, fazemos o quê? Aí eu quero aproveitar, Mauro, para você dizer o que a gente fica fazendo lá no plano espiritual. Porque não tem, eu espero que não tem viaduto, não tem ponte, não tem empreiteiro, não tem Petrobras para poder fazer corrupção, entendeu? Como é que nós vamos ficar fazendo lá? Ouvindo música o dia inteiro é ótimo, eu gostaria também, né? Mas até ouvir música o tempo todo cansa, né? Ouvindo harpas paraguaias, só aguenta até Ipacaraí, não é? Bom, o que nós vamos fazer? Antes, mas também de responder essa pergunta, eu até queria tranquilizar a todos os telespectadores que muitas vezes são de outras religiões. Em religiões comparadas, isso não é feito pelos espíritas, mas pelos teólogos, nós temos que todas as religiões que acreditam, né, na sobrevivência da alma após a morte, ela é ligada ao que a gente chama de espiritualismo. Dentro disso, e aí estão todos os cristãos, protestantes ou católicos, né, o hinduísmo, o xamanismo, o brahmanismo, enfim, todas as religiões que acreditam numa vida após a morte, não necessariamente numa reencarnação. Elas estão nesse espectro do espiritualismo. O espiritismo é algo definido dentro desse espiritualismo, já com características próprias, como reencarnação, etc., como existem algumas outras religiões também. Com relação à pergunta feita, Rosenval, bem, as pessoas, tudo depende da evolução do espírito, tá? Mas é lógico que existe um propósito, até o Calci colocou muito bem, citando Paulo, na verdade, que também ele era letrado, ele foi iniciado, né, Tarso, na época em que ele viveu, era uma das grandes universidades do Oriente. Era o cara. Exatamente. Então ele aprendeu dos gregos, independente da cultura judaica. Sim. Então ele estudou possivelmente Sócrates, Platão, etc. E aí remete também ao conhecimento da República de Sócrates, onde existe lá no capítulo 7, o mito da caverna, onde na verdade esse mundo aqui é uma projeção de algo. Então o mundo essencial, ele é, né, pré-existente e sobrevive ao nosso. Tá? Então, ao chegar lá, evidentemente que você é jornalista, você tem habilidades de comunicação, você tem um lado de muita ação, eu sei que você, eu estou falando do Rosenval, o que eu conheço da pessoa, né, tem o lado de ajudar as pessoas também. Você vai utilizar esses talentos que você tem para atividades meritórias lá dentro. Entendi. E existe algo chamado bônus hora, onde há uma recompensação, que não é exatamente um dinheiro, mas que te proporciona benefício. Então, o estudo, a evolução seria o ideal. Agora, aqueles que não chegam no nosso lar ou numa esfera de evolução maior, infelizmente, nos umbrais, em regiões trevosas, eles também estarão perturbando, né, tanto aqueles que estão no mesmo lado vibratório, quanto aqueles que muitas vezes ainda estão encarnados. Ok, a Fernanda Silveira. Rosenval, estou triste com você, porque parece que você está tratando com deboche uma religião tão séria. Não fique não, Fernanda, aqui todos são meus amigos, eu já li mais de 120 livros espíritas e admiro muito a religião, e eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo, eu estou fazendo o papel de pessoas que estariam aqui brincando com aquilo que os espíritas falam. Então, na verdade, como não tem outras pessoas que para duvidar deles, eu como âncora estou duvidando. E eles estão entendendo o que eu estou fazendo aqui. Não fique triste não, porque eles não estão se sentindo diminuídos com as minhas brincadeiras aqui, porque elas são feitas. As pessoas que não acreditam nesse viés aqui, quando sentem e alguém fala alguma coisa, eles falam isso que eu estou falando. Para com isso, meu. Como é que vai ser, né? Aqui, o Oswaldo Cruz, do Balneário Meia Ponte, eu estou com um problema no olho, eu tenho que tirar o óculos para chegar. Meu Deus, espíritos são apenas ideias.
formulações e mecanismos de encontrar respostas que a gente não tem. Na minha opinião, vida após a morte não existe. Para ele, para o Oswaldo Cruz, não existe. Aí eu até aproveito para perguntar aqui, o Henrique Oliveira, o seguinte, tá? Para os espíritas e outras pessoas que acreditam em vida após a morte, que não são só os espíritas, me parece que é razoável que se possa elocubrar como é a vida após a morte. Mas para quem não acredita, como é que fica? O sujeito não acredita, de repente, pá, morreu e está em algum lugar. Isso causa que tipo de transtorno para a pessoa que não acredita? Perturbações, as perturbações momentâneas. Né? Mas todos nós temos nossos companheiros espirituais que nos conduzem, mesmo enquanto encarnados aqui, e ao desencarnar eles não se afastam da gente. E todos nós temos também os espíritos familiares, todos eles estão prontos para cuidar daqueles que desencarnam assim, em total ignorância. Porque o pecado não está na ignorância, né? O pecado está na ciência. Talvez nós que temos conhecimento dessa vida espiritual, quando cometemos um errinho desse tamanhozinho, somos muito mais culpados do que aqueles que ignoram e cometem erros grandes. Então, o pecado não está na ignorância. Então, o ignorante ele não pode ser punido por ignorar. A questão, como o companheiro estava falando de não acreditar, a fé, ela começa exatamente na dúvida. A fé começa na dúvida. A dúvida te incomoda, ela tem que te fazer movimentar, ela tem que te fazer sair do lugar. E aí que você vai começar a buscar explicações, estudos. Foi assim que Kardec foi discutir por que essas mesas estão se mexendo, o que está acontecendo ali. É porque ele falou, não acredito. Alguém disse para ele, olha, está acontecendo, vamos lá ver. Ele precisava saber, e ele, como uma pessoa do mundo científico, ele foi lá para tentar comprovar isso. E esse incômodo, a fé, ela se transforma na crença, futuramente, uma crença inata, mas ela nasce de uma ignorância que eu digo, do não conhecer alguma coisa e da ânsia de saber poder explicar aquilo. Então, o não conhecer não é um pecado e que não vai ser punido já porque eu não conheço o assunto. Calci, tem sexo depois da morte? Sim. A partir da questão 200 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma abordagem exatamente indagando se tem sexo os espíritos. A resposta, não como entendeis. Evidentemente que Kardec aí recebe uma resposta dos espíritos, na média, há espírito inferior, muito inferior, e há espírito muito superior. A resposta é uma média, um ponto médio entre as questões. Quando se pergunta se há sexo, essa pergunta poderia se desdobrar em inúmeras. Relação sexual, sim, há. Energia sexual, sim, há. Agora, para aqueles espíritos que estão vivenciando a proposta da sua renovação, da sua melhoria espiritual, a relação sexual, há inclusive casamentos que a gente encontra no livro Nosso Lar. É isso que eu ia perguntar, porque existe casamento? Ou você pode ter sexo com um, com o outro? O livro Nosso Lar é um espetáculo que desmitifica a questão da vida após a morte. Mostra que tudo continua sendo do jeito que é. Ou seja, a pessoa que gosta de estudar vai ter campo de estudar. Campo de música? Sim, campo de música, para que artistas como o Henrique possa. A área do pensamento jurídico? Sim. A área do campo empresarial, em que o Mauro é o especialista, é o doutor nisso aí, ensina para a gente? Sim. Ou seja, o plano espiritual tem todas as possibilidades para atender todas as condicionantes dos espíritos ao chegar no plano espiritual. O nosso âncora, que gosta muito de futebol, perguntou se tem futebol lá. Tem esporte? Sim. A gente fica imaginando que nós vamos desencarnar e vamos virar anjo. Não, estamos longe disso. Estamos num planeta de expiação e provas, ou seja, de seres ainda muito materializados.
quando nós perdemos o corpo, muito pouca diferença há entre a gente no corpo e a gente fora do corpo. Continuamos materializados, sim, cumprimentando as pessoas, vivendo em casas, trabalhando, exercendo a nossa atividade e isso nos leva a concluir que também o relacionamento afetivo, sim, por que não? As religiões colocaram o sexo como algo pecaminoso, contrário à vontade de Deus. Não. Agora, tudo deve ser feito com responsabilidade. Aí não há problema nenhum, é tudo de Deus, tudo autorizado pelo plano espiritual superior. E quero saber como o ser irá encontrar a felicidade plena do outro lado. Aí eu pergunto, doutor Abílio, a felicidade fica melhor? Por exemplo, às vezes a gente fica brincando aqui, a pessoa pensa que está com gozação, e não, é apenas brincadeira mesmo. Mas, supondo que aqui eu seja uma pessoa que encontra muita dificuldade na vida, não tem prazer em viver, porque muita gente é assim, não é? A pessoa que vai falecer, vai para o plano espiritual, lá ela imediatamente, se for uma pessoa boa, não fez nada de errado aqui, ela vai se sentir feliz? Só o fato de estar no plano espiritual vai dar a ela a condição de ser feliz? Nós carregaremos daqui quem somos. Para onde quer que a gente vá, a gente se transporta, dizia Sócrates aos seus juízes, né? Quando ele não aceita a pena de desterro. Ele dizia, eu não aceito ir para outra pátria, se eu sou estorvo na minha e outra também serei. Então o sujeito morreu hoje aqui na criminalidade, ele não vai se tornar anjo porque Jesus o perdoou, porque Jesus o resgatou, não é? Jesus vai conceder a ele a 70 vezes 7 vezes o perdão, desde que ele reencarne umas 70 vezes 7 vezes, até que ele aprenda a lição. Hoje ele não aprendeu, ele volta. Mas agora lá no plano espiritual, ele vai estar situado onde? Dentro do padrão vibratório de frequência mental próprio à mente que ele vai carregar para lá, que é a mente dele. Certo. Então a mulher perdeu o marido que bebia, batia nela, chegou lá no Chico. Mas Chico, como é que está meu marido? Chico falou, olha, está do jeito que ele saiu daqui. Não tem jeito de alar, dar asas a ele, né? Uhum. Se ele não era. Então, vamos dizer assim, na concepção tradicional judaica cristã, que também é nossa, nós apenas demos uma interpretação, porque a Bíblia é todo amor. A questão é interpretação. Uhum. Você tem o céu e o inferno, essas duas polaridades extremas. Uhum. Ambientações que depois de 200 bilhões de galáxias, você já não sabe mais onde é que está isso, não é? Uhum. E que a ciência vai nos dizer que, na verdade, são lugares. E Jesus dizia, você tem dentro de si o céu, não é? Ele está no seu coração. Sim. Mas essas regiões espirituais onde estagiamos, elas se parecem em muitos aspectos com a Terra. Se é um chefe de gangue na Terra, ele vai encontrar uma gangue no plano espiritual. Basta dizer que nós somos apenas 1/4 da população espiritual do planeta, encarnados. Nós somos quase 7 bilhões hoje, humanidade. Você tem 3 tantos lá do outro lado. A vida real é lá. Veja que Jesus, a grande apologia da mensagem de Jesus, é a apologia à morte, que é a vida. Mas o que me ocorreu aqui agora é o seguinte, eu até passo a pergunta para o Henrique Oliveira. Bom, nós temos aqui na Terra o que eu considero um problema, que são os adensamentos populacionais. Você tem uma cidade como São Paulo, a grande São Paulo tem 15 milhões de habitantes. E no plano espiritual, eu imagino que o plano espiritual seja um pouco mais inteligente, né? Não vai ficar pondo gente morando um na cabeça do outro, não. Como é que são as moradias lá? Essas cidades são cidades bem povoadas? Como é que é a divisão do mundo espiritual? Aquilo que a gente viu no nosso lar, é exatamente a especificação do que acontece. É uma forma em que a falta dessa ignorância que a matéria nos dá, ela permite que as coisas sejam feitas de forma mais racional. Então, tudo é muito bem distribuído, as coisas são organizadas de forma
que caibam todos onde tem que estar, né? E mais espaço. Mais espaço, tem espaço para tudo, é tudo mais etéreo, né? A questão também de ser etéreo, o perispírito, que foi o que ele explicou, ele é uma figura semimaterial. Então, ele também vai permitir aquela questão tátil que a gente estava conversando. Ele não é todo. Quando você desencarna, você não vira espírito totalmente etéreo. Né? O perispírito, ele continua te mantendo, só para complementar aquele pedaço que a gente também sensações. ele te permite as sensações. Né? E sobre a alimentação? A alimentação. Hoje eu estava vendo uma palestra da doutora Marlene Nobre, já desencarnada, sobre isso. E ela estava falando exatamente, a gente não mastiga, lá a gente sorve. Os nossos alimentos são sorvidos, eles não são consumidos. Até tem um livro com o doutor Inácio e a Maria Modesta, eles conversando e falando sobre uma visita que eles fizeram num dado momento para buscar uma pessoa num lugar e tal. E aí, no momento, eles pegam e falam assim, deu uma saudade agora quando a gente tentava naquela cozinha, tomava um cafezinho com pão de queijo, era bom, né? Então, pois é porque não é isso lá, não né? É isso lá. Não é por Quer dizer, igual o Ralino ali que gosta de uma picanha nem pensar, né? Não vai ter picanha. Sem chance lá, da né? picanha. Sem chance, né? Você falou isso. O Henrique foi engraçado, falou sem chance. Então, o jeito que quiser uma picanha vai ter que reencarnar para comer uma picanha, né? Existem, como eles estavam explicando, existem os níveis de evolução espiritual que eles são, né? Então, existem aqueles que vão se aproximar daqueles que estão comendo carne do lado de cá para sentir o saborzinho das picanhas. Há um relato interessante do espírito André Luiz, que ele coloca que o governador do nosso lar, à época, teve que fazer uma intervenção, porque aqueles que chegavam lá do mundo, né, do lado material, estavam habituados com toda, né, essa culinária terrestre. E essa alimentação sintetizada, plasmada, ela também era muito densa. Tá? E aí ele teve que começar a tomar medidas para cortar, já que isso não ocorria por iniciativa dos moradores do nosso lar. E houve até uma movimentação contra o governador. E ele teve que tomar medidas muito parecidas com o que ocorre aqui no mundo de encarnados. Medidas, claro que não foram aquelas medidas de choque, agressivas, mas medidas para controlar a turba e educativas paralelamente para fazê-los ver que eles estavam num outro patamar e que a própria cidade, o nosso lar, tinha que se estar sutilizando a cada período. Aqui, o Gilson Rodrigues, Calci, pergunta o seguinte: quando desencarnamos, encontramos brasileiros, europeus, americanos e pessoas de outras nacionalidades, como que fica a comunicação? A comunicação do espírito se dá através do pensamento. Nós não precisamos de articular. Como estamos num corpo denso, precisamos transformar o nosso pensamento em palavra para que o outro entenda. No plano espiritual, é através do pensamento. Mas há um outro detalhe também, e a pergunta é bastante apropriada, porque quando nós desencarnamos, a espiritualidade superior, ela é tão bondosa conosco e com os nossos condicionamentos que cada qual fica na região de onde proveio. Sim. É por isso que a colônia espiritual, a cidade espiritual de nosso lar fica sobre o Rio de Janeiro, ou seja, acolhe os cariocas. Evidentemente que em cada região, de cada país, do planeta todo, há as suas colônias, as suas cidades espirituais, para receberem espíritos daquela região, com aquela alimentação dentro do condicionamento de cada região. Okay. Então, a gente observa a bondade da espiritualidade ao receber as pessoas dentro da sua região, num profundo respeito ao condicionamento humano. O Elson Dias, parabéns como intermediador, pela condução do debate de forma divertida. É isso mesmo, eu também gostaria de fazer essas perguntas que você fez. Aqui, nossa, tem tanta pergunta que eu não estou conseguindo. Aqui tem várias pessoas perguntando, eu não estou achando aqui, mas Mauro, perguntando para onde vão os homicidas, os ladrões e as pessoas que cometem crimes hediondos.
Essa é uma pergunta bastante interessante, e aí dentro do conceito de céu, inferno e purgatório, disseminado pela cultura católica, as pessoas ficam nesses parâmetros. Mas, na verdade, assim como a felicidade, nós já consensamos aqui, é um ato interno, vem de dentro para fora, é um ato de consciência ampliada, em termos psicanalíticos, a gente poderia dizer, um processo de individuação do ser. Na verdade, aqueles que têm aquele pensamento ainda, né, desviado do bem, persevera nessas atitudes arraigadas nesse atavismo, tá? O que acontece? Ele vai para uma região onde a lei dos afins vai atraí-lo, né? Então, ele vai realmente estar nos umbrais, nas trevas, com um pranto e ranger de dentes, segundo Jesus. Ok, o Wilson Ferreira Lima, que é taxista, foi um dos que fizeram essa pergunta. Aqui o Antônio Rodrigues dos Santos pergunta aqui para o doutor Abílio o seguinte: desde pequeno eu conversava e tinha contato com outros seres. Eu tinha um foco de luz que me trazia e eu via pessoas. De uns tempos para cá eu não vejo mais nada. Gostaria de saber por que eu perdi essa sensibilidade. Porque o Antônio Rodrigues dos Santos. Não exercitou a faculdade, se era um médium ostensivo, não é? E, aliás, se não trabalha a faculdade, provavelmente ela vai se transformar num problema de saúde mais tarde. Começa a perder sono, depressão, é muito vizinha desse problema de obsessão. Espíritos se aproximam da chamada glândula pineal, que a ciência descobriu agora, que é o ponto de encaixe da comunicação, e essa glândula ficando obstruída deixa de produzir os elementos, os neurotransmissores, serotonina, gera depressão. Quem tem mediunidade tem que trabalhar a mediunidade. Mediunidade é um sentido. Você tem um olho, como é que você deixa de enxergar? Só se você fechar o seu olho. Então, mediunidade também, só se você fechar a mediunidade. Com o olho fechado, você vai tropeçar. Com a mediunidade também obstruída, você terá problemas. E aqui tem muitas pessoas perguntando onde os debatedores se reúnem. Cada um aqui tem uma coisa, mas você pode, se você se interessar pelo espiritismo, que essas pessoas que vieram aqui hoje professam e acreditam, você pode procurar a Federação Espírita. Sim. Pode procurar na Federação Espírita, que ela pode te encaminhar para os locais sérios, né? Mas o assunto é muito vasto, os espíritas estudam isso em vários livros, e as minhas considerações finais é o seguinte: se você se interessa pela vida após a morte, eu acho que você deve se interessar, procura ler obras sérias, e elas são muitas que existem a respeito desse assunto. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.